Paz, graça e misericórdia da parte de Deus, o nosso Pai, sejam multiplicados a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora um amém de crente. Amém? Irmãos, o título dessa pregação é Salvação, o meio para alcançar o propósito. A salvação é o meio para alcançar o propósito. E o texto que a gente vai ler inicialmente é Hebreus, capítulo 2, no verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós se não atentarmos, se não prestarmos atenção? Como vamos escapar se a gente negligenciar essa tão grande salvação? Há uma tão grande salvação preparada por Deus. E não escaparemos se não prestarmos atenção a ela. Essa é a força que o tema tem. Uma salvação enorme, gigante, preparada pelo Senhor, à disposição da gente. Bom, a salvação é o único meio pelo qual um pecador pode alcançar o propósito eterno de Deus. O único meio. A salvação é o meio para alcançar o propósito. Então, se você tem um propósito e você quer atingi-lo, você precisa de um meio. E sem a salvação, o propósito de Deus não se cumpre. A salvação, então, está bem no centro do propósito eterno, no sentido de cumpri-lo. O propósito eterno de Deus é tríplice. Então, são três coisas do propósito eterno de Deus. Pedro Paulo teve uma visão. Pedro Paulo era pastor em Recife, o Senhor para si o tomou. E ele teve uma visão que norteou sua vida, seu ministério. As grandes decisões que ele tomou na vida foram baseadas nesse tríplice propósito de Deus. Que o pai quer uma família, Carlsberg deve ter ouvido muito isso. Que o pai quer uma família, o filho quer uma noiva e o Espírito quer uma habitação. Esse é o tríplice propósito de Deus. A família para o Deus Pai. Que família é essa? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória eterna, para a adoração eterna de Deus Pai. O filho quer uma noiva. Como é essa noiva que o filho quer? Que noiva ele vem buscar? Uma noiva veinha, acabada, toda tronchinha, desarrumada, com a roupa suja. É assim a noivinha dele? Que noiva ele vem buscar? Uma noiva santa, pura, sem ruga, sem mácula. Essa é a noiva que ele vem buscar. E que tipo de morada o Espírito Santo quer para habitar? Que tipo de casa ele quer habitar? Uma casa limpa, um edifício bem ajustado, que cresce para santuário de Deus. Como está escrito lá em Efésios. Um edifício onde cada um de nós é um tijolinho. E ele cresce para santuário de Deus. Um lugar santo. Tudo tem a ver com santidade. A família é de filhos santos como Jesus. A noiva é santa. A morada é santa. A casa é santa. Como é que um monte de pecador consegue cumprir esse tríplice propósito de Deus? Olha a realidade da gente. Quando o propósito de Deus nos é anunciado, qual é a realidade da gente? A realidade da gente é o seguinte, ó. Lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como é que alguém vai ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, cheio de pecados e, portanto, destituídos da glória de Deus? Então, os pecados que a gente comete, os pecados que a gente pratica, eles são o alvo da ira de Deus. Deus é irado contra o pecado. Às vezes tem gente que diz assim, ó, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Parte disso é verdade, mas tem um problema. Verdade é que Deus de verdade ama o pecador. Verdade também é que Deus odeia o pecado. Só que
o pecado não é cometido assim do nada. Quem comete o pecado é um pecador. Então, se Deus coloca a ira dele contra o pecado, ele acerta em quem? Acerta no pecador. O pecado é uma mira laser assim na testa do pecador. Quando a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade humana, como diz Romanos 1,18, ela vai acertar em cheio o pecador. A ira de Deus esgotou-se contra Sodoma e Gomorra. Não foram os pecados de Sodoma e Gomorra que foram atingidos pela ira de Deus. Foi o povo, foi a população de Sodoma e Gomorra. A ira de Deus se manifestou contra aquela geração que vivia nos dias de Noé, que só Noé achou graça diante de Deus. Uma multidão inteira foi alvo da ira de Deus. E não foram as mentiras, as corrupções, os pecados em si que foram punidos. Foi uma multidão que foi punida. O pecado atrai a ira de Deus, e a ira de Deus se manifesta contra o pecador. Então, essa é a situação da humanidade. Em Salmo 14, e em Romanos 3 repete isso, diz que todos nós pecamos e nos tornamos inúteis. Todos pecaram e não há quem faça o bem. Não há um sequer. Todos, um pelo outro. Aqui no Nordeste, o povo gosta de dizer a expressão assim: comedor de feijão e farinha, um pelo outro, não escapa um. Quando eu estou pregando, eu gosto de lembrar de Maria. Quando Maria descobriu que estava grávida de Jesus, imagine a mulher que Deus escolheu. Entre todas as gerações de mulheres, Deus, em sua onisciência, Deus saberia a vida, o caráter, a condição de todas as mulheres de toda a história do universo. As que já nasceram, morreram, as que ainda vão nascer. Deus conhece a história delas todas. E, no meio de todas, Ele escolheu Maria para ser a mãe biológica de Jesus Cristo. Extraordinária escolha dele. E quando Maria descobriu que estava grávida, ela fez uma música. Ela era ministra de louvor lá da igreja primeira lá. E a canção dela era assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria, que é Maria, precisava de um Salvador, imagine nós outros. Se a pessoa selecionada para a missão mais nobre dessa terra precisava ser salva, ela disse: muito obrigado, Senhor, porque tu atentaste na baixeza de tua serva e me deste essa honra de ser a mãe do meu Senhor. Essa atitude de se achar necessitado de salvação, de se sentir necessitado, é que faz a gente entender a verdadeira salvação. Jesus disse assim: um médico não serve para gente bom, um médico só serve para gente doente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, é essa condição de perdição que nos torna candidatos à salvação. Quem é que vai ser salvo? Quem está perdido. E quem está perdido porque os pecados o condenaram. A Bíblia diz que sobre nós atua a lei do pecado e da morte, em Romanos 8:2. Diz que tem uma lei atuando sobre os nossos membros que nos puxa para pecar. O pecado, a gente comete o pecado, e não é assim um ato falho, assim, eita, pequei sem querer. A gente peca porque a gente gosta de pecar. Porque o pecado habita em nossos membros. Porque existe uma coisa que tem força e fascínio sobre nós. É a carne. A carne exerce um fascínio contra o pecado. Uma pessoa que fofoca, ela está falando mal do pecado dos outros, e ela está até se dizendo: mas que coisa feia, tu viu o que ela fez? Mas no fundo, a carne do fofoqueiro gosta daquilo. Gosta de saber detalhe. A carne da gente. E o fofoqueiro tem o maledicente, que é o que fala coisa, e tem um amigo meu inventou uma palavra. Eu tenho um amigo que é filósofo, poeta, profeta, e ele gosta de inventar palavras. Ele disse que do mesmo jeito que existe o maledicente, que é o que fala coisas, existe o ouvidicente, que é o que escuta. Só existe o ladrão porque existe alguém para comprar o roubo dele, né? A gente chamava antigamente do estujão, né? Tem o ladrão e tem o receptador. Quem alimenta o crime da maledicência é o ouvinte. E sabe por quê? Mesmo depois que você escuta, diz assim: misericórdia. Não diz isso não, mas escutou até o fim, né? A carne da gente gosta de pecar, gosta de coisa ruim,
gosta do que não presta. Mesmo a gente recriminando. Alguma coisa dentro de nós dá vontade de rir. Dá um tipo de... Aí, ao mesmo tempo, o pecado é muito ruim, porque a gente é vítima dele. Daqui a pouco aquilo cai sobre nós. Então, eu tenho um amigo que gosta muito de pregar, Marcelo, parceirão, e ele diz assim para a pessoa, pecado não é bom não. Ó. Por exemplo, você traz sua mulher, arranja uma moça bem bonita, e você está feliz da vida porque você conseguiu um alvo, uma conquista. Então, você está achando que o adultério é bom quando você está cometendo. Aí, depois, sua mulher arranja um homem bonitão e traz você. Aí, a história muda. Aquele pecado que você estava se gabando para os amigos por ter cometido ele, agora você está se lamentando por ter sido vítima dele. Então, o pecado, ele dá um tipo de coisa boa para um e destrói outro. Quando a gente peca, a gente faz tudo diferente do propósito para o que a gente foi criado. E, infelizmente, a natureza humana é pecaminosa. A Bíblia diz que a gente é escravo do pecado. Jesus já tinha dito, aquele que peca é escravo do pecado, lá em João 8. Em Gálatas 3 também diz que a gente está encerrado, preso, escravizado pelo pecado. E Efésios 2, de 1 a 3, chega a dizer que nós somos filhos da ira, debaixo do governo de um espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós nascemos numa terra onde as pessoas que nascem dessa terra, basta nascer, está debaixo do governo, quando Paulo estava falando ali, quem está no comando? E a Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas deste século, que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz você só encontra no cemitério. Aqui jaz fulano de tal. Jaz é quem está morto ali. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto nos seus delitos e pecados, escravo de Satanás, sob a condenação de Deus, alvo da ira de Deus. Essa é a realidade humana. A Bíblia diz em Romanos 11, 32, que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, debaixo da desobediência. Todos. Não escapou um. A Bíblia diz que o nosso coração é inteiramente inclinado desde a infância. Quando Deus decidiu mandar o dilúvio, os velhos viviam 900 anos. A idade média ali, a expectativa de vida era 900 anos. E Deus disse assim, esses meninos são ruins desde pequeno. Coabitará o meu espírito com eles para sempre. Eu vou destruir na terra o homem que criei e vou destruir também o animal terrestre. O dilúvio não foi para destruir só gente, não. Foi para destruir bicho. Porque os bichos eram domesticados por gente ruim. Papagaio só falava coisa, o que ali? Só o que não presta, só corrupção. Cachorro treinado para maltratar, para caçar. Um velho pedófilo com 900 anos, meu amigo, qualquer velho de 200 era um brotinho para ele. Né? Era uma maldade de geração em geração sendo divulgada. Era uma corrupção que só crescia. E o Espírito de Deus cogitando. O Espírito Santo de Deus gerando consciência. Isso está errado. E ninguém mudava. Todo menino era levado. Toda mulher era ruim. Todo homem era safado. A terra estava cheia de corrupção. E os bichos que eles treinaram, imagine um gavião, uma águia, um macaco ladrão. Imagine que Deus condenou todo o continente terrestre. Só escapou a família de Noé e um casal de cada bichinho que Deus mandou entrar na arca e dos animais cerimoniais limpos, 7 pares, 7 casais. E Deus encerrou aquela geração de gente por causa da corrupção. Aquela ira de Deus que se manifestou sobre a terra no dilúvio continua sobre a terra. E a Bíblia diz assim, que quando o Filho do Homem estiver para voltar, o povo vai estar igual ao povo dos dias de Noé e dos dias de Ló. Aquela população igual de Sodoma e Gomorra, igual às cidades do tempo de Gênesis 6, é mais ou menos a realidade que o mundo está quando Jesus voltar. Jesus chegou a dizer assim, quando o Filho do Homem voltar, ele achará porventura fé na terra. Para os judeus em Jerusalém, Jesus disse, ó geração perversa e incrédula, até quando vos sofrerei? A incredulidade é um dos pecados mais terríveis. Os homens não acreditam em Deus. Os homens preferem acreditar em qualquer coisa.
adorar qualquer coisa. A Bíblia diz que eles trocaram a imagem do Deus visível, Deus Todo-Poderoso, o Criador, para adorar a criatura. Fui comprar água no tambor, ali perto da casa de Beguinha, e quando parei o carro, estava enchendo de água mineral ali, os garrafões, uma casa com a porta entreaberta, tinha um oratóriozinho cheio de ídolos. Tinha ali imagem de Nosso Senhor, Nossa Senhora, Padre Inciso, Frei Damião. No meio daqueles bichinhos tudinho, tinha, sabe quem ali? Cássio Cunha Lima. Para quem é de fora, foi o prefeito de Campina Grande, governador. Ele estava mesmo no meio. Uma foto dele quando ele era jovem. E os outros bichinhos parece que estavam tudo em função dele ali, né? Então, a gente passa a idolatrar. Imagine, meu, no mesmo lugar onde alguém está idolatrando, Nossa Senhora está idolatrando Cássio Cunha Lima, no mesmo pé de igualdade, a espécie humana, ela gosta de idolatrar. Idolatrar o jogador de futebol, o cantor, né? Idolatrar a gente, idolatrar a religião, idolatrar a igreja. Aí se abusa de uma igreja, aí aparece outra. Aí fica abusado das igrejas, tudo, aí aparece uma igreja sem nome. Essa que é boa, a idolatra é essa. Aí dá a moléstia do mesmo jeito. A idolatria é tirar Deus do único lugar devido para ser adorado e colocar qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa, até mesmo de Deus, até uma coisa boa. Por exemplo, a gente usa uma cruz como símbolo de comunicação. Aqui mesmo atrás tem uma. Essa, pelo menos, está vazia, não tem ali uma imagem nela. Mas não é para adorar a cruz, não é para adorar a Bíblia, não é para adorar a banda. Tem gente que passa o tempo todo, quase não olha Jesus, mas olha bem a banda, ou banda boa, né? Então, tem gente que troca o local de adoração, o ambiente de adoração, do centro da adoração, que é o próprio Senhor, para adorar as criações, né? Em Jeremias 17:9, diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Isso não é o coração da humanidade como um todo, não. Eu tenho que pensar assim, meu coração é enganoso. Eu não posso decidir, arbitrar sobre a minha vida a partir do meu coração, das minhas ideias, como se eu fosse a resposta, a referência, a última Coca-Cola do deserto, ou Pepsi, para quem prefere, né? Gente, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 3:23. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte, o juízo. Todos pecaram, todos estão condenados à morte, e assim o povo vem morrendo, morrendo, morrendo. Isso é a realidade da humanidade. Em resumo, somos incapazes de salvar nós mesmos. Somos incapazes de produzir uma boa obra que compense uma má obra. Se uma pessoa matar uma filha minha, ela pode dar um rim para outra, pode dar um olho para outra, ela pode... Nada que ela fizer com minhas outras filhas vai pagar e compensar a filha que aquela pessoa me tirou. Nenhum pecado que é cometido pode ser melhorado, perdoado, coberto por uma boa obra que alguém faça. Boa obra não salva ninguém. Nós precisamos desesperadamente da salvação produzida pelo Senhor. Essa tão grande salvação que tira o homem desse estado de destruição, de perdição, de corrupção total, de depravação. Os calvinistas adoram usar essa expressão. Depravação. O homem é depravado. É mesmo. Desde a sua infância. Mas Deus preparou um plano da salvação. E essa salvação, ela é um milagre. A salvação é algo daquilo, como Jesus disse lá em Mateus 19, falando sobre o jovem rico, que alguém disse assim é impossível alguém se salvar. Ele disse, é mesmo. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. A salvação é algo impossível para o homem, mas possível para Deus. Efésios 2, de 1 a 3, fala um pouco sobre esse contraste entre aquilo que Deus fez para nos resgatar. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É muito importante atentarmos para essa salvação. Bom, essa salvação já foi profetizada no dia que o problema começou. Quando foi que o problema começou na humanidade? Quando Adão e Eva comeram da fruta que Deus mandou não comer. Deus disse assim: coma de toda a fruta que tiver aqui no jardim, menos da fruta daquela árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma fruta que não existe mais na terra, não é maçã, não é nenhuma fruta dessas que tem por aí, certo? É uma árvore que foi extinta, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Eva comeu primeiro, depois Adão comeu, eles inauguraram o pecado no mundo. Imediatamente vieram as consequências. O Senhor já tinha avisado a eles: no dia que você comer, você vai morrer. A primeira morte que aconteceu com eles foi a morte espiritual. A morte espiritual, que para eles foi uma novidade, que eles eram vivos espiritualmente. O espírito deles era vivo, em plena comunhão com o Espírito de Deus. E quando eles pecaram, o espírito deles perdeu a comunhão com Deus. O Espírito Santo sobrou ali apenas aquela consciência, sobrou apenas uma fagulha, mas mortos espiritualmente, destituídos da presença e da glória de Deus. Bom, quando Deus está dizendo que a terra ia ser maldita por causa de Adão, que a mulher ia ter as dores de parto multiplicadas, lá no meio dessa conversa de Deus, trazendo as consequências do pecado, Deus diz assim: porém inimizade entre ti e falando da serpente em relação à mulher. Porém inimizade entre a tua descendência e a sua descendência. Aí ele diz assim, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Havia uma profecia que um dia nasceria o filho de uma mulher. E esse filho de mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E essa foi a primeira profecia sobre a salvação. Depois tem uma profecia lá em Isaías 9, muito linda, tem uma canção muito linda que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? Que palavra linda essa palavra sobre ele. E ele é o caminho da salvação, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Zacarias também tem uma situação, Zacarias, o pai de João Batista, porque ele ouve uma profecia do próprio Senhor ali, que o filho dele seria alguém que ia cumprir uma profecia, e o menino nascido de Zacarias, o João Batista, recebe a seguinte profecia lá em Lucas 1, verso 76, diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Então, Jesus veio para trazer a salvação, e João Batista foi um profeta que anunciou o caminho do Senhor, preparou esse caminho. Depois Simeão era um profeta velhinho, que recebeu uma mensagem de Deus dizendo que um dia ele ia tomar em seus braços o Messias, o Salvador. Mas ele ficou tão velho que ele parou de ir para as reuniões. Mas um dia ele estava em casa, já não ia mais para as reuniões, e o Senhor falou com ele: é hoje. E ele foi se arrastando para aquela reunião. Foi se arrastando: é hoje, é hoje. Como alguém falou hoje aqui, a espera acabou. Quando ele chega lá no templo, aquele velhinho, chega na hora, José, Maria, com Jesus bebezinho, para apresentar ele diante do Senhor. E Simeão pega ele nos braços e diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Ele estava pegando. João, quando escreve o Evangelho, ele fala de Jesus muito, mas na primeira carta de João, 1 João 1, de 1 a 3, em sequência, ele diz assim: aquilo que temos visto e ouvido, e que nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida, isso vos testificamos para que a vossa alegria seja completa. E Simeão foi um desses que pegou a salvação com 5 quilos. Pegou a salvação com os olhinhos ainda fechados, porque demorava naquela época os olhos abrir, né? Pegou ali Jesus
doido que acabasse logo aquela oração para ele mamar. Era a única coisa que ele sabia fazer naquela época, era chorar e mamar. Mas ali estava a salvação de Deus, o menino que nos nasceu, o filho que nos foi dado. Ali estava o maravilhoso, o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz, disfarçado de bebê. E as profecias foram se cumprindo, de modo que Jesus é o autor da salvação. O próprio nome Jesus é uma palavra que significa Jeová salva, o Senhor salva. E em Atos 4, 11 e 12, é um dos textos que eu mais gosto de repetir na minha vida. É o texto que diz assim: porque nenhum outro nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus, é o nome que salva. Olha como é bom dizer isso, diga assim: nenhum outro nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora vamos dizer todo mundo junto as duas frases. Nenhum nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Foi um ensaio assim, quase uma missa. Vamos fazer melhor. Todo mundo junto. Nenhum nome há debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Está aqui para Jesus voltar, a gente aprende esse, bem bonitinho. Hebreus 5, 8, 9 diz assim, que embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, que sofreu. E havendo sido consumado, tornou-se a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Jesus é a causa da salvação. Isso é mais fácil de dizer, diga comigo. Jesus é a causa da salvação. Amém. Por isso que a gente gosta de dizer uma frase que quase todo mundo diz assim: só Jesus salva. Só Jesus salva. Não há salvação fora de Jesus. Não há um método alternativo, não tem um atalho, só tem um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Só se chega ao Pai por meio de Jesus. Jesus é a única ponte que une o homem a Deus. Jesus é a única ligação, a única esperança, é o único mediador. Há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, aqui tem uma coisa curiosa. Quem ouve pregações na internet, ouve muito as pessoas falando uma expressão que diz assim, monergismo e sinergismo. Monergismo é uma expressão grega, que significa um só trabalhou. E sinergismo quer dizer dois ou mais trabalharam em conjunto. Ergo é trabalho e mono é um e sim é união, tá? Então, quem trabalha pela salvação? Quem faz a força pela salvação? Pelo que a gente viu aqui, essa grande força está na mão de Jesus. Ele até dá ordens e orientações para a gente. E ele nos coloca como cooperadores nesse processo. Mas força mesmo para salvar, só quem tem é ele. É como um cara que chega assim, num helicóptero, com uma corda, treinado para isso, escadazinha de cordas ali, o cara é vítima de um naufrágio, e o cara chega ali e diz, me dá a tua mão. Aí aquele povo que está morrendo, se afogando ali, levanta a mão, aí o cara segura na mão dele, depois enlaça ele numa corda, puxa, se amarra nele ali e sobe no helicóptero. Quem foi que salvou? Foi aquele bombeiro, aquele especialista no resgate, com a força daquele helicóptero. Aquela mãozinha que o cara fez é suficiente para salvar ele? Se ele estivesse levantando a mão ali, sozinho dentro da água, ele se salvaria? A salvação demandou todo aquele trabalho do helicóptero, do piloto, do resgatador, daquela corda. Aquela mão cooperou, porque o cara disse, levante a mão, ele levantou e foi ali que ele foi puxado. Do mesmo jeito, as poucas coisas que Deus nos dá para a gente fazer, elas são muito pequenas para nos salvar e elas jamais nos salvaria sozinhos, mas elas existem. E Deus nos colocou responsabilidade nelas, e Deus disse, eu vou lhe salvar se. E esse se que Deus coloca é uma condição que Ele dá. Condição para nós. Aquilo não dá força nenhuma para salvar ninguém. Mas é condição.
Se você não fizer, você está desobedecendo o Salvador. Imagina, então, que o cara chega lá com um helicóptero e o cara diz, vou nada, mano. Eu quero ser salvo por isso, não. Se você quiser me salve de outro jeito. Então, o Salvador, é Ele quem tem as condições de salvar. É Ele quem tem as regras de como é a salvação. É Ele que decide como é que Ele vai fazer. Então, Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Ele veio para salvar, mas Ele diz, eu vou salvar você. Quer ser salvo? Quero. Então, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Então, eu só serei salvo se eu crer no que Ele está dizendo e fizer isso, isso e isso que Ele mandou. E a gente vai ver o que foi que Ele mandou. Tá? Se eu digo, não, quem salva é você, se vire, eu vou aqui continuar a vida de pecador, vou pecar, se você quiser me salvar, me salve. Tem gente que vive a salvação assim. Gente que se entrega ao pecado e diz, se Deus me escolheu, me predestinou para eu ser salvo, Ele vai me salvar. Tem gente que tem uma ideia meio estúpida assim. E ele desobedece às ordens que o Senhor está dando a ele, a fim de salvá-lo. Quer se salvar, tem um caminho largo ali, aquele que conduz para a perdição. Sai dele, vem para o estreito. Entra pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Anda no caminho estreito. Quem está dizendo isso? O Salvador. Eu não posso pretender ser salvo andando no caminho largo. E o Senhor não disse assim, eu vou tirar você do caminho largo, pela minha graça, eu vou tirar você e colocar no meu caminho estreito. Deus está dizendo, Jesus, o Deus encarnado que veio para salvar, está dando um comando. Saia do caminho largo, entre pela porta estreita, ande pelo caminho apertado, e você terá vida. Então, nós não podemos desprezar os comandos do Salvador nesse quesito da salvação. Então, vamos ver algumas das coisas, primeiro, que Jesus fez para nos salvar. Alguém já falou e cantou aqui, antes da fundação do mundo. Alguém já proclamou isso aqui hoje. Antes da fundação do mundo. Deus já pensava em você. Você nem existia ainda. Antes da fundação do mundo. Mais de 6.000 anos para trás, milhares e milhares de anos para trás, Deus já sabia que você existia. Deus já sonhava com você. Deus já tinha um projeto para você. Deus já queria você para ser família dele, para ser noiva de Jesus, para ser habitação do Espírito. Deus já tinha um propósito para você. E Deus não é menino. Deus não é besta. Deus sabe de tudo. Deus também já sabia que você ia pecar. Deus já sabia que você ia atrapalhar tudo. Deus já sabia que você ia ser totalmente incapaz de cumprir esse propósito dele. Mas Ele não desistiu de você. Aí Deus proveu a salvação. E tem um versículo lá em Apocalipse 13:8 que diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Ele se dispôs a pagar o preço da salvação e já produziu o livro da vida do Cordeiro, porque Ele sabe tudo. Ele já sabia que Ele queria você, Ele já sabia que você ia pecar, e Ele já sabia que Ele ia morrer na cruz por você. Então, Ele morreu na cruz por pecados que naquela época não tinha nem nome. Pornografia na internet. Eu fiz um contatinho no Tinder. Naquela época não existia nada disso e Jesus já estava morrendo por essas coisas ali. Jesus morreu na cruz por pecados que nem sequer existia. Nudes, Jesus morreu, até nudes ele ficou na cruz. Morreu envergonhado, sofreu, padeceu pelos seus pecados. Pecados que nem sequer se nomeavam naquela época. Antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia. A gente se surpreende com os pecados que aparecem. Todo tipo de... No tempo da Bíblia, já existia homossexualidade. A Bíblia usava expressões como pederastria, como sodomia. Eram poucas palavras usadas para dizer isso. Hoje, é o alfabeto quase inteiro para dizer as modalidades que tem de opções, né? LGBTQIA+, QQ, é tanta coisa, né? Admirador, ajudante, né? E a Bíblia, então, afirma que Jesus morreu pelos pecados de todos os Qs e As e Bs e Cs, pelo alfabeto inteiro. De A a Z, Ele tomou todos os pecados para nos salvar. Então, só que Ele já decidiu isso antes da fundação do mundo, tá? Então, Jesus já é o autor da salvação, antes mesmo do pecado existir. Aí você diz assim,
Deus foi cúmplice do pecado? Não. O pecado foi invenção da gente. Deus foi cúmplice do propósito eterno. Ele criou você para ser santo. Ele sabia que você ia pecar. E ele preparou a salvação. O pecado não foi uma surpresa para Deus. Deus não... Caramba, eles pecaram, eu não acredito. E agora o que a gente faz? A salvação não foi inventada depois que o homem pecou. Deus já sabia que o homem ia pecar. E Deus já providenciou a salvação. Isso, sabe o que é, gente? É um sinal de esperança. A esperança. A esperança para o perdido. A esperança para a salvação. A salvação, ela não é devido ao mérito e ao merecimento de ninguém. Sabe aquela pessoa que você diz assim, essa pessoa não merece ser salva? Foi para ela que Jesus morreu. Foi para ela que Jesus veio. Jesus é o autor da salvação. Bom, mas para salvar alguém, a Bíblia diz que nós somos salvos pelo precioso sangue de Jesus. Jesus tinha sangue antes da fundação do mundo? Não. Antes da fundação do mundo, ele era o Verbo, um ser espiritual, todo-poderoso, onipotente, eterno. Ele não tinha sangue. Ele criou o sangue quando ele criou a terra aqui. Não há nem relato que os anjos tenham sangue. Então, não, né, tu sabe nem se anjo sangra. Agora, quando ele criou suas criaturas dotadas de sangue, ele criou o sangue. Mas para salvar a gente, ele precisava ter sangue para derramar por nós. Porque está escrito lá na lei que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para ter sangue, o Verbo virou gente e veio morar entre nós. Ele se encarnou, ele virou aquele bebezinho. E a Bíblia diz lá em Romanos 8, 2 e 3, que ele se fez em semelhança de carne pecaminosa. Ele venceu o pecado, não foi com corpo de anjo. Ele venceu o pecado com corpo de pecador, com tentação de pecador. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Os impulsos hormonais que a gente tem, ele tinha. Gente, tem aqui as crianças já saíram, tem uns adolescentes aqui no meio. Ser adolescente não é fácil, não. Quando eu virei adolescente, a primeira coisa que eu comecei a achar estranho foi que o meu peitinho começou a crescer. E eu não sabia o que era aquilo. A puberdade, eu não sabia. Ninguém tinha me explicado o que era. Eu fiquei desesperado com aquilo. Né? Aí um amigo meu me explicou. Disse, isso aí é queijo, tu tem que tirar. Eu apertei tanto que quase sangra, sem saber o que era aquilo. E aquilo era só a ação dos hormônios da puberdade. Eu não sabia o que era. Né? Fui pego de surpresa. Um dia Jesus andou pelas ruas ali da Galiléia com os peitinhos durinhos, né? Aquilo dói, a camisa bate, dói, né? Aí fica com vergonha, que o homem não nasceu para ter peito, né? Aí fica naquele momento, aquele peitinho assim. Dói, gente, aquilo. É sofrimento. Eu não sabia encarar aquilo. Jesus passou por isso. Aí começou a vir uma tentação, tão esquisita na minha cabeça, né? Então, quando eu era criança, menina, para mim, era minhas inimigas. Menina vivia para entarengar, né? O pior apelido que eu tinha na época que eu era criança era chamar um menino de mulherzinha. Queria matar um menino e chamasse de mulherzinha. Então, a gente vivia aquela guerrinha dos sexos que a criança tinha, né? A superioridade de um e de outro e tal. Bom, eu tinha umas vizinhas que era pinga-fogo. Aí, vira essa adolescência, aquelas meninas pareciam aquele gato quando passa na frente de um galeto, assando. Então, Marquinhos está assando ali os galetos, aí passa assim uns gatos olhando assim, né? Então, em algum momento, começou a vir tentação e pensamento na minha cabeça que eu não sabia nem que existia. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo. E você acha que o diabo poupou as tentações? Que o diabo mandou qualquer pessoa ir tentar Jesus? O tipo de assédio que ele sofreu na infância, na adolescência, na juventude, no ministério. Quantas vezes quiseram prendê-lo, quantas vezes traíram ele. Jesus foi vítima de todo tipo de safadeza humana. Ele foi vítima, ele foi tentado. Na cruz, judiaram tanto dele, como a gente diz, né? O que foi que ele disse ali na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe por que Jesus se santificou? A Bíblia diz assim, Pai, por causa deles eu me santifico. Jesus precisava ser santo. Uma vez Chuchu pregou sobre isso aqui. Chuchu leu todos os versículos do Velho Testamento sobre o Cordeiro da Páscoa.
E o cordeiro da Páscoa tinha que ser sem defeito, um cordeiro sem mancha. Não podia nem amarrar o cordeiro de corda, para não ficar a marca da corda. E Jesus foi esse cordeiro. João Batista anunciou ele, assim, quando ele ia passando, João Batista disse aos discípulos: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus foi um cordeiro santo, imaculado, um cordeiro sem mácula, puro. E esse é um dos títulos que ele tem. Lá no Apocalipse, quando foi dito que tinha um livro fechado de selo, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi achado digno de abrir esse livro e desatar-lhe os selos, foi anunciado ali por um ancião: eis alguém que é digno. Quem é ele? O cordeiro. E eis que vinha um cordeiro como tendo sido morto. É Jesus, um cordeiro que foi morto, santo, puro, sem mácula, por amor a você. Ele andou por toda parte só fazendo o bem, curando as pessoas, abraçando as pessoas, perdoando pecados, libertando vidas, expulsando demônios. Ele veio para salvar. Ele diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vim para salvar. E ele andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus o aprovou com sinais, prodígios e maravilhas. Até que ele chega na cruz e ele morre. Na cruz há uma troca. O justo pelos injustos. O pecador tomou o lugar do santo e o santo o lugar dos pecadores. A ira de Deus se manifestou contra Jesus para que a herança de Jesus fosse distribuída para nós. É uma troca muito injusta. O evangelho é uma loucura. Como é que Deus mata seu Filho Santo para salvar um bocado de gente pecador? É loucura o evangelho. A palavra do evangelho é loucura. E tem gente que não acredita no evangelho exatamente por isso. É bom demais para ser verdade. Tem gente que diz assim: quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia. Tem gente que não se salva, ele acha mais fácil dizer assim: eu vou me ajoelhar no milho, eu vou me chicotear. Tem gente que nesse período da quaresma, entre o carnaval e a Páscoa, eles se flagelam, fazem coisas para merecer a salvação. Mas a salvação ninguém merece, e nada que a gente faça merece. Mas Jesus sofreu naquela cruz tudo o que a gente precisava sofrer para que ele pudesse nos salvar. Depois ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com a salvação, porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 15, que se Jesus não tivesse ressuscitado, a fé da gente era vã. Que se Jesus não tivesse ressuscitado, e se a ressurreição não existisse, não servia para nada a nossa fé. Se não existisse a ressurreição, a gente poderia fazer assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e morreu, acabou. Mas não é assim. Jesus ressuscitou. E com Jesus há a esperança da vida eterna. Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. Jesus ressuscitou e essa é a garantia da nossa própria ressurreição no último dia. E quando Jesus ressuscitou, Ele foi exaltado. Imagine a cena, Jesus voltando para o Pai. E aquela voz se ouviu no céu: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E alguém perguntou: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso, o Senhor forte, poderoso nas batalhas. Venceu uma multidão de demônios, uma multidão de pecados. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e recebeu agora o nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus foi exaltado, ele recebeu esse nome que salva. A gente é salvo pelo nome de Jesus. A gente é salvo confessando o nome de Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. A gente é salvo porque a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é esse nome poderoso. É o nome de Jesus. Jesus é o único nome dado debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos.
E esse é o nome da exaltação. O nome diante do qual o demônio não resiste, doença não resiste, pecado não resiste. É o nome poderoso, é o nome eficiente. Nele está a graça e a verdade. E ele sabe onde está agora? À direita do Pai, trabalhando para nos salvar, como advogado. Lá em Romanos 8,34 diz que ele intercede por nós. É um advogado. Lá em 1 João 2,1 diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante dos céus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Tem esperança. Teu filho está pecando, tem esperança, tem um Salvador, tem um advogado diante do Pai. Está difícil, está doendo, está sofrendo, tem esperança, tem um Salvador, tem um resgatador, tem alguém clamando de dia e de noite diante do Pai. Pai, salva ele, perdoa ele que ele não sabe o que faz. Vem socorrer, vem, Senhor. O Espírito Santo vai lá, convence, gera arrependimento. Assim o Senhor está trabalhando pela nossa salvação dia e noite, sem parar. A salvação é um processo. A salvação não é um dia que alguém levanta a mão e diz: estou salvo. A salvação é todo um processo que começou na eternidade e vará até a eternidade inteira. Varará, você liga a palavra que eu inventei agora. Vai percorrer a eternidade inteira. Jesus é o Salvador, continua sendo o Salvador. Então a gente foi salvo quando a gente foi resgatado do mundo. A gente continua sendo salvo todo dia do poder do pecado. E a gente será salvo da presença do pecado quando o Senhor voltar. E quando o Senhor voltar, o soar daquela trombeta, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro ao ouvir essa trombeta. Juntos nos ares com os anjos que vieram todos com o Senhor virá num cavalo branco, o Senhor virá vitorioso, na sua coxa está escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores, vestido com um manto tinto de sangue, com esse sangue que nos comprou, que nos salvou, que nos lavou. De eternidade a eternidade Ele será o nosso Senhor. Aqueles que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter deficiência, nunca mais vai ter TPM, nunca mais vai ter menopausa, nunca mais vai ter diarreia, nunca mais vai ter problema, doença, pecado, tentação, queda, desvio. Ele estará conosco para sempre. O Deus e os homens estarão tabernaculados juntos por toda a eternidade. Naquela cidade não vai precisar de sol. O rosto de Jesus vai iluminar a cidade. Ali é o lugar da esperança. O lugar onde a gente vai andar sobre um mar de vidro. O lugar onde a gente vai ver o trono do Todo-Poderoso exaltado para sempre. E adoraremos para sempre o Senhor. Que grande salvação o Senhor preparou para nós. E é nisso que se baseia o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente pode correr os 4 cantos dizendo: Jesus salva, tem esperança, Jesus veio para salvar, tem jeito. E o que eu devo fazer para ser salvo? A primeira coisa que eu quero dizer está em Romanos 10, 9. Agora eu chorei, nem meu óculos presta, nem sem óculos eu vejo, vamos lá. Mas ainda bem que eu sei uma coisa ou outra. Romanos 1,16 diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho. E em Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por esse texto, para ser salvo, precisa fazer o quê? Confessar Jesus diante dos homens, confessar com a boca. Diga aqui comigo: Jesus é o Senhor da minha vida. Isso é parte da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem uns irmãos que eu gosto muito deles. Eles dizem umas coisas meio atrapalhadas, mas eles dizem uma coisa bonita, que eles dizem assim: ó Senhor Jesus. Ó, como é bom dizer isso. Diga assim: ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Está difícil, invoca o nome do Senhor. Está doendo, invoca o nome do Senhor. Está sofrendo, invoca o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso serve para todas as etapas da salvação. Não é apenas um segundo, um momento, uma vez que eu disse. Isso é um hábito, isso é um contínuo. Eu preciso invocar o nome do Senhor. Mas não é só invocar o nome do Senhor, eu preciso crer que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Quem aqui crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Diga, Jesus ressuscitou. Eu creio. Jesus ressuscitou. Isso faz parte da salvação. Bom, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Em Romanos 10, 13, também diz isso, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Marcos 16, 16, diz outra coisa. Quem crê e for batizado será salvo. Por esse texto, para eu ser salvo, eu preciso o quê? Crer e ser batizado. O batismo é ser colocado em Cristo. Quem salva? Que elemento do batismo salva? Cristo. Porque ser batizado é ser colocado em Cristo. Quando eu vi isso nas primeiras vezes, um amigo meu gostava de fazer o seguinte desenho. Faz de conta, Luciano, vem até mais aqui, relembrar o tempo antigo. Faz de conta que isso aqui sou eu, e onde o Luciano está ali é Deus. E aqui é o homem querendo chegar até Deus. Mas é difícil. Ele termina se perdendo e caindo. Vamos fazer um pouco mais de força, uma penitênciazinha a mais. Vamos tentar chegar até Deus. É difícil. Mas aí Jesus veio, e eu vou simbolizar Jesus por essa Bíblia. O batismo é quando o homem é colocado em Cristo. Então imagine que eu agora fui colocado em Cristo. Agora não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim e eu nele. Agora chega. Agora chega. Agora é possível. Aquilo que era impossível tornou-se possível. O batismo salva porque o batismo me coloca em Cristo. Não é quem batiza, não é a água, é Jesus. É o nome de Jesus. E a gente é batizado no nome de Jesus. E lá em Atos 22, 16, mistura as coisas tudinho, que quando Ananias vai batizar Paulo, dá uma bronca nele. Que fazia 3 dias que ele tinha se convertido, mas não tinha se batizado. Mas não tinha encontrado nenhum irmão. Ele foi, se converteu ao se deparar com o Senhor na estrada de Damasco. E quando Ananias chega lá, Ananias, quando o Senhor mandou ele ir, ele ficou com medo. Ele disse, não vou nada. Aquele cara está perseguindo a igreja. Disse, vai que eu estou mandando. Aí ele foi. Chegou lá, olha para Paulo, com as pernas tremendo, mas com boca de profeta, disse, por que te detens? Por que está demorando? Levanta-te e recebe o batismo. Lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, na hora que a gente é batizado no nome de Jesus, invocando o nome do Senhor. E isso faz parte da salvação. Quem foi batizado já em Cristo? Amém. Você foi batizado naquele que salva. E quem não foi batizado ainda, deixe de ser besta, venha para essa festa, né? Não perca mais tempo, né? O que você está esperando? Venha para Jesus, venha correndo para os braços dele, venha ser colocado nele, venha invocar o nome do Senhor, venha junto conosco fazer parte dessa família. Bom, outra coisa que a palavra de Deus fala é sobre a porta do reino. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, Jesus é a porta. Porta é um símbolo que fala do começo. Se eu pegar assim, Deus tem um alvo lá na frente, que a gente seja tudo santo e viva eternamente para a glória de Deus, junto com Jesus, semelhança dele, sendo a habitação do Espírito, noiva do Cordeiro e a família do Pai. Como é que isso vai acontecer? Por meio de Jesus. Jesus é o caminho para chegar lá. E Jesus é a porta para chegar lá. Nessa figura, porta, caminho e alvo, o meu alvo é Cristo. O caminho é Cristo. A porta é Cristo. A porta é o começo. O caminho é o processo. O alvo é o fim. Porta, caminho e alvo. Jesus está em todas as etapas. Eu sozinho eu não passo pela porta. Eu sozinho eu não caminho. Eu sozinho não chego no alvo. Jesus está conosco em todo o processo. A porta é o começo, é o início. E os mandamentos que estão logo no início são 5. O primeiro é isso que a gente já falou de crer. Tenha fé, creia. O segundo é a convicção de pecados. Porque uma pessoa que não tem convicção de pecados, ela não busca a salvação.
Quem não se sente doente não vai no médico. Só vai no médico quando o negócio aperta. Quando o remédio de casa não deu mais jeito, está se desidratando, corre no médico para tomar um soro. Só vai para o médico quem se sente doente. Só vai procurar a salvação quem se sente pecador, quem tem convicção de pecados. Então, uma das obras do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você tem fé em Deus, se você tem convicção de pecados, a primeira ordem do Senhor, quando Ele pregou o Evangelho, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira ordem. Em todas as vezes que Jesus chegou pregando, Ele disse: o reino de Deus chegou, se arrependa. Arrependimento faz parte da salvação. O Senhor deu o arrependimento para a salvação, como diz em Atos, capítulo 11. É muito importante que a gente entenda isso. O arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo. São as coisas logo do início. O Espírito Santo é o selo da salvação. Deus não quer que essas 5 coisas aconteçam espaçadamente, de retiro em retiro. Num retiro você creu, no outro você teve convicção do pecado, no outro você batizou, no outro você foi batizado no Espírito Santo. Não, no mesmo dia, o Espírito Santo quer gerar tudo isso em nós, quer que a gente entre no reino. Entrar por essa porta estreita é passar por essas coisas para entrar no caminho, ser revestido de Jesus para viver isso tudo. Temos que desenvolver a nossa salvação. A Bíblia diz lá em Filipenses 2, 12 e 13, vou ler esse é muito importante, diz assim, Filipenses 2, 12 e 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto é maravilhoso, porque diz assim, é Deus quem efetua. Olhando só essa parte do versículo, diz, é Deus quem está trabalhando. Mas o outro diz, desenvolver a vossa salvação. Então, Deus te deu algo e você precisa desenvolver. Deus te deu algo e deu uma ordem, desenvolva. Desenvolva. Vou dar um exemplo bem simples. Você pede paciência a Deus, sabe o que Deus te dá? Uma fila, um problema, um filho de entender. Você repete, ele não entende, repete, ele não entende, repete, ele não entende de novo. Aí você, mas Deus, por que você não me pediu paciência? Aí alguém ouviu uma pregação dessa, nunca mais que eu peço paciência a Deus. Mas pede para ser igual a Jesus. Você diz assim, Senhor, eu quero ser como tu, até canta, eu quero ser como tu. E Jesus é paciente, manso e humilde. E Jesus aprendeu essa paciência pelas coisas que sofreu. Então, quando você chega aqui e diz, Jesus, eu quero ser como tu, pode se preparar. No outro dia vai vir à escola. Ele matricula na escola do sofrimento, do deserto. Mas você vai sair dali igual a Jesus, para a glória de Deus Pai. Santo, paciente, humilde. Aí, quando o euzinho da gente vai crescendo de novo, o Senhor arranja um anjo bom de rasteira. Tem uns anjos capoeiristas, bem, que chega, derruba a gente ligeiro, né? E ali no pó, com a boca no pó, humilde, sofrendo, quebrantado, a gente se humilha diante da face do Todo-Poderoso, invoca o nome do Senhor e Ele nos ergue, nos levanta, nos restaura, nos renova. E assim a gente vai viver nessa luta até Jesus voltar, para acabar com essa brincadeira. Até Jesus voltar, seremos tentados, provados, aborrecidos, vai aparecer todo tipo de novidade para nos tirar do alvo, mas Ele vai nos dar perseverança. Nós vamos perseverar até o fim. Hebreus 2, de 1 a 3, fala dessa tão grande salvação, que a gente precisa se apegar. Só que eu queria dar um destaque para a primeira parte do texto. A gente já leu no início a tão grande salvação. No 1 diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas. Gente, à medida que o tempo vai passando, que as tentações vão aumentando, que o mundo vai piorando, se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas. Satanás vai fazer de tudo para dar minha avó chamava assim, um faniquito, uma coceira no ouvido, uma vontade de ouvir uma coisa diferente. Aí, gente, nós temos um mundo cheio de coach, de pregador, de autoajuda. Nós não estamos precisando de autoajuda, nós estamos precisando da ajuda do alto, da ajuda e do socorro que vem do Senhor, e não de palavras para enrolar a gente, para iludir a gente, para fazer a gente ficar adormecido com as coisas dessa terra. Nós precisamos nos apegar a essa palavra da salvação. O que é verdadeiramente que importa. Lá em 1 Pedro 2, de 1 a 3,
diz assim, que a gente deve se despojar de maldade, do dolo, da hipocrisia, das invejas, de toda sorte de maledicência, e desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Olha isso, gente. Para ser salvo, precisa de crescer. A gente é salvo não só num único ato na porta do reino, a gente é salvo no meio do processo até o fim. A gente foi salvo, está sendo salvo e vai ser salvo. A gente não pode entender a salvação como um processo que eu tive num dia lá da minha vida e que eu guardo ali numa gaveta. Eu preciso da salvação todo dia, eu preciso do Salvador todo dia, eu preciso da redenção todo dia, eu preciso lembrar da ressurreição de Cristo todo dia, eu preciso dos elementos da graça atuando todo dia, eu preciso invocar o nome do Senhor todo dia, eu preciso declarar: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Não são só palavras, porque só palavras, Jesus disse assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer assim: vem cá, eu te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a... Não é praticando a iniquidade e invocando o nome do Senhor religiosamente. É invocando o nome do Senhor para nos livrar da iniquidade, para nos apartar da iniquidade e para nos achegar a Deus. Eu tenho que me apartar da iniquidade e me achegar a Ele, a pedra viva, a pedra que salva. A fé que converte é a fé que santifica. A fé da porta é a fé do caminho e é a fé que vai me conduzir ao alvo. A graça que me salvou é a graça que vai me educar. Lá em Tito diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegadas a impiedade e paixões humanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Precisamos perseverar até o fim. Em Mateus 10, 22, diz: quem perseverar até o fim será salvo. Quer ser salvo? Persevera até o fim. Persevera no caminho. Esse caminho estreito é o único que salva. Se você entrou no caminho estreito e pulou de lá para o largo, não tem salvação no largo, só tem no estreito. Só quem salva é Jesus. Jesus nunca vai sair dali. Jesus estará sempre disponível para te salvar, mas você tem que continuar em Jesus para ser salvo. Se Ele é o único que salva. A salvação não foi uma coisa que Deus disse assim: ó, toma, meu filho, agora é seu. E você pode fazer o que com ela? Não. A salvação nunca saiu de Jesus, a salvação está nele. Enquanto você estiver nele, você está salvo, pode se sentir garantido. Tire os olhos de Jesus, tire o pé do caminho estreito, que você está perdido. Não há esperança no caminho largo, não há esperança numa vida depravada, não há esperança numa vida de pecado, só há esperança em Jesus. Aí a gente comete erros. Como a gente falou: filhinhos, não pequeis, se porém pecar, temos um advogado, recorre à graça, pede perdão, confessa, deixa e alcança a misericórdia. Gente, eu posso dizer, uma vez salvo, salvo para sempre? Posso. Porque sabe quando é que você vai poder dizer isso? Quando a trombeta tocar. Ali você está salvo. A salvação completou. Salvo para sempre. Quem for salvo, será salvo para sempre. Ouça a trombeta. A trombeta tocar, você está salvo. Até lá, a gente vai ter que se manter no caminho, sendo tentado todo dia para sair. Todo dia para sair. Quem é mais poderoso? Jesus. Ele é poderoso para nos guardar, é poderoso para nos sustentar, é poderoso para nos salvar. Ele só está dizendo assim: continua comigo, continua pegado na minha mão que eu te salvo. Aí você abandona Jesus, solta a mão dele e quer a garantia da salvação, porque você um dia pegou na mão dele. Imagina uma multidão. E uma criancinha está segurada na mão do pai. Ela está segura. Aí ela se solta. Ela continua segura porque um dia pegou na mão do pai? Não. A segurança sempre será na mão do pai. E até Jesus disse essa segurança. Diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna. E meu Pai que mais deu é mais poderoso do que eu, e ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Nós somos duplamente seguros. Estamos na mão de Jesus e na mão do Pai. Agora, saia da mão do Pai. Essa mão do Pai que nos protege não é uma prisão. Ele não fica ali dizendo: sai daí não. Eu te segurei aqui, ó. Minha graça é uma camisa de força, não sai não. Essa mão de Deus que nos protege do inimigo não rouba de nós o arbítrio de dizer assim: ei, eu quero sair.
O Senhor abre. Enquanto você estiver sob as mãos dele, você está seguro, o maligno não lhe toca. Mas se você sai dessas mãos poderosas, não há garantia de salvação fora de Jesus. Não há garantia de salvação fora de Jesus. Aí alguém me disse assim, boas obras não salva não. Salva mesmo não. Quem dirá a má obra. Porque tem gente que diz que boa obra não salva para cometer a má. Mas se a boa obra não salva, quem dirá a má? Quem salva é Jesus. Permaneça em Jesus, fique em Jesus, segure na mão de Jesus, sustente nele, permaneça no caminho, fuja do pecado, fuja daquilo que lhe afasta do Deus vivo. Isaías 59 diz assim, minhas mãos não estão encolhidas que eu não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os meus ouvidos não estão tapados que eu não posso ouvir. Então, quer se achegar a Deus, o primeiro comando é, se arrependa. Se arrependa. Você estava no caminho e deu uma atrapalhada, se arrependa. O arrependimento é sempre um convite a voltar para Jesus, largar o que você está fazendo e voltar para Jesus. Bom, imagine voltando para aquele navio que explodiu, pessoas naufragaram. Aí uma pessoa se agarrou ali num pedaço de madeira e está segura. Depois apareceu um bote ali, alguém inflou um bote, pulou ali, está um pouquinho mais segura. E depois chegou o helicóptero, pegou aquela pessoa, levou lá para um porta-aviões que tinha lá mais na frente, a pessoa está segura. Mas ela ainda está dentro do mar. Aquele helicóptero pode cair, aquele bote pode furar, aquele porta-avião pode explodir. Ela só vai estar segura de verdade quando ela chegar do outro lado. Salvação é do mesmo jeito. Jesus manda todo tipo de ajuda. Jesus manda o bote, o barquinho, porta-avião. E ele está em todo esse processo. Mas quando é que a gente vai estar seguro? Quando a gente estiver na Nova Jerusalém. Até lá, a gente tem que lutar para se manter firme ali. Atento. Atento. Vigilante. Por isso que o Evangelho é cheio de palavras de vigilância. Vigiai. Vigiai, para que aquele dia não te pegue de surpresa. Vigie, 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 porque a gente precisa se manter perseverando na salvação. Gente, só que, enquanto você está no caminho estreito, você não pode ter dúvidas da sua salvação. A segurança da sua salvação está em Jesus. A Bíblia diz que nós temos o capacete da salvação. Isso é repetido em Efésios 6:17, em 1 Tessalonicenses 5, de 8 a 10. Diz que nós temos o capacete da salvação. Um capacete protege a mente da gente, protege a cabeça da gente, dos impactos. Um capacete é uma parte da armadura que protege uma parte vital. A salvação é um capacete para nós. A gente tem que assumir essa identidade. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Jesus me salvou. Eu sou um salvo em Cristo. Eu sou um crente em Cristo. Eu fui batizado em Cristo. Eu invoco o nome do Senhor. Eu estou salvo. Eu não mereço ser salvo, mas eu fui salvo. Eu preciso ter certeza da minha salvação. A Bíblia diz lá em João 5:24 assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tenha toda segurança em Jesus. Tenha toda segurança em Jesus. Ele não vai te abandonar, ele não vai te largar, ele não vai desistir de você. Permanece nele. Ele só nunca vai te oprimir. Ele só nunca vai te obrigar a seguir o caminho dele. Sempre ele vai lhe dar essa opção. Por isso que o Evangelho é todo cheio de sis. Se. Isso é o amor dele dizendo, eu tinha poder de te obrigar. Quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Porque ele disse, quando Jesus ressuscitou logo, os discípulos estavam numa casa toda trancada, com medo de serem presos. Jesus precisou que alguém abrisse a porta para ele entrar? Não, ele emburacou e entrou, atravessou a parede. Se Jesus quisesse entrar no coração de qualquer pessoa, ele entrava sem pedir licença. Mas ele não fez assim. Ele pede. Quem invade sem pedir licença é o cão. Dê bobeira, dê lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Dê uma brechinha, que o bicho vai e entra. Agora, Jesus não. Jesus, educadamente, ó. Aí, ó, chama pelo nome. Clécio, cheguei.
Pode entrar. Ele quer ouvir isso, ó, pode entrar que a casa é sua. Entre, tome o lugar de honra, tome o melhor lugar. E assim está a salvação, em Jesus. Eu tenho a salvação por meu capacete. Gente, na Bíblia tem conversões muito lindas. Zaqueu. Jesus chegou na casa de Zaqueu. História mais linda. Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa. A Bíblia não conta que Jesus fez sermão nenhum lá. Pode ter feito, mas não conta. Só diz que ele comeu com Zaqueu. Quando Jesus foi saindo da casa, Zaqueu disse assim: hoje entrou a salvação nessa casa. E eu vou vender tudo que eu tenho. E vou seguir Jesus. E se eu roubei alguém alguma coisa, eu vou pagar 4 vezes mais. Maria Madalena, Jesus expulsou dela 7 demônios. Ela era prostituta da corte. Ela virou uma seguidora de Jesus. Ela foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. E o Evangelho deixa bem claro. E Maria Madalena, aquela de quem ele expulsou 7 demônios, foi a primeira a vê-lo. Quando ela estava ali ajoelhada, chorando. Ele chegou perto, ela achou que era o jardineiro. Aí ela ali disse: Senhor, me diz onde tu puseste o corpo do meu Senhor, para que eu vá lá e embalsame ele, ajeite ele, limpe ele, enterre ele de novo. Aquela voz maravilhosa disse: Maria. E ela reconheceu a voz do mestre, disse: Rabone. E quando foi segurar ele, ele disse: não me detenhas, porque eu ainda vou para o meu pai. Ele apareceu por amor àquela mulher, que ele veio para salvar o perdido. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Jesus salvou o carcereiro de Filipos, o endemoniado gadareno. Jesus salvou milhares e milhares de pessoas na história da Bíblia. Tem uma história aqui que eu acho muito linda, a história de Eric. Eric, levanta a mão para o pessoal ver você. Nem para você levantar a mão, que ele é bem alto, mas todo mundo vê ali, ó, Eric. Eric, eu posso errar em algum detalhe, porque minha memória, além de ruim, ela é floreada. Mas a história é baseada em fatos reais. Como Deus salvou Eric. Eric teve uma doença que os médicos não tinham mais esperança. E a mãe de Eric morava em Recife na época. Foi num centro de macumba, num terreiro, porque ela achou que era a única esperança para ela. Chega naquele bairro de Recife, sem saber onde era, pergunta a uma senhora no caminho: onde é que eu encontro o terreiro tal e tal? A mulher disse: terreiro, coisa nenhuma, eu sei onde é, mas não digo não. Eu estou indo para a igreja agora, a senhora vai comigo e a gente vai orar a Deus lá. E a mulher disse: então vamos. Quem saiu de casa para ir para um terreiro, caiu num círculo de oração. Oraram lá pelos enfermos, ele foi curado milagrosamente na hora. Aquilo que não tinha jeito para a medicina, teve jeito. E ficou uma semente do amor de Deus no coração de Eric. Ele veio morar em Campina Grande. Sabe o que foi que aconteceu em Campina Grande? Toda quinta-feira, alguns homens aqui da igreja jogam bola. E toda vez que ele passava, ele via aqueles homens ali jogando bola, às vezes via ele orando. Ele passava sempre naquele caminho. Até que um dia parou, ficou, foi fazendo amizade, foi jogando bola, foi conversando, até que foi batizado em Cristo. Ele, sua esposa. Glória a Deus. Não foi quando você tinha 4 anos que Deus começou a trabalhar pela sua salvação, não, Eric. Foi antes da fundação do mundo. Ele já sabia o que ia acontecer com você. Ali ele já colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro. Dizia: aquele que perseverar até o fim, jamais eu riscarei o seu nome do livro da vida. Esse é o nosso Deus. Persevera nele, Eric. Você vai crescer, vai dar fruto. Sua história vai alcançar muitas pessoas. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Gente, a salvação é de graça ou é pela graça? O que vocês acham? Salvação é de graça ou pela graça? Depois vamos ler a Bíblia. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gente, a salvação é de graça e pela graça. Por que é de graça? Porque você não pagou preço nenhum por isso. A gente fala do preço de seguir a Jesus num sentido, é uma parábola, que diz que o cara que vai construir uma casa tem que sentar primeiro para calcular o preço, porque tem as condições. Senão, o cara, quando corta a sapata, chega à parede meia, não tem como concluir, e fica todo mundo zombando dele, dizendo: começou e não teve como concluir. Aí existe essa parábola de pagar o preço. Mas esse preço não paga a salvação, não. A Bíblia diz que não foi nem com prata, nem com ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue de Jesus. Amém?
Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. Resgatado pelo sangue. Renata, você foi resgatada pelo sangue de Jesus. Olhe, a graça é o poder de Deus que atua em nossas almas para a gente crer, para a gente perseverar, para a gente se sustentar até o fim. Em tudo existe graça. A graça de Deus está em todo o processo. A graça de Deus é maravilhosa. A salvação é esse mecanismo pelo qual a gente é salvo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, um presente de Deus. Esse dom, quer dizer, é de graça. E é por intermédio da graça. É a ação de Deus trabalhando para nos salvar. Irmãos, história mais curiosa sobre graça foi uma história que Jesus contou. Diz que um homem tinha uma vinha e 6 horas da manhã, bem cedinho, primeiras horinhas do dia, ali quando o dia clareou, amanheceu o dia. Ele foi para a praça procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Todo mundo estava lá disponível, ele levou. Só que tinha muito trabalho. Aí ele voltou na praça, tinha mais gente lá. Fez, bora trabalhar? Bora. Acertado, ó, vamos acertar um valor aqui. Qual é o dinheiro da sua diária? Não, é padrão, é 1 denário a diária. E aí depois passou de novo, umas 9 horas, tinha gente lá. Ei, vamos trabalhar? Aí saiu. Meio-dia ainda tinha gente na praça. Toda vez que ele ia na praça, voltava com gente para trabalhar. Até, gente, que ele passou de 5 horas da tarde, o expediente terminava de 6. 5 horas da tarde, ele estava resolvendo as coisas pela rua, quando chegou lá, gente que só molesta na praça. Ele falou, ei, pai, vamos trabalhar. Por que vocês estão aqui, você fazendo nada? Pai, ninguém nos contratou. Não, vamos, que eu tenho trabalho para vocês. Aí, na hora de receber o salário, quando deu 6 horas, terminou o dia, eu vou pagar o salário de cada um. Ele começou a pagar primeiro para esses que trabalharam só 1 hora, de 5 às 6. E aí ele deu 1 denário a cada um. Os caras que começaram a trabalhar bem cedinho na manhãzinha, caramba, a gente vai ganhar muito dinheiro. Se ele está pagando 1 denário a hora, eu trabalhei 12 horas, vou ganhar 12 denários, eu trabalho o dinheiro de 12 dias. E aí ele saiu e pagou 1 denário a todo mundo. Até quem começou primeiro. Aí os caras começaram a chiar, né? Rapaz, pagou a gente mesmo tudo, os caras não fizeram nada. Aí ele disse, eu acertei com vocês quanto? Você acertou 1 denário. Se eu não estou pagando o que eu acertei, é justo. Agora, vocês vão achar porque eu sou bom e quis dar o outro denário ao outro? Aí qual é a moral dessa história? É que o cara que chegou de 6 horas da manhã e trabalhou até 6 horas da noite, o salário dele foi justo, merecido. E para esse outro, que só trabalhou 1 hora e ganhou o salário do dia todo, aquele salário dele não foi merecido. Aquele salário dele foi graça. Foi misericórdia. Aquele salário dele foi bondade do Senhor. Então, pelos nossos atos de justiça, a gente merecia a vida eterna? A gente merecia estar assentado com Cristo nas regiões celestiais? Nós somos esses trabalhadores da última hora. É gente que não valia 1 denário. Mas o Senhor pagou por nós. O Senhor nos chamou. O Senhor pagou para nós esse preço. Por isso, nós precisamos ter uma atitude de muita gratidão e de muita alegria. Para encerrar com isso, essa deixa, eu queria ler Lucas 10, de 17 a 20. Em Lucas 10, o Senhor mandou os discípulos saírem por todo canto, curando enfermos, expulsando demônio, pregando o evangelho, e depois eles voltaram para dar o testemunho. Como eles voltaram? Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque o Espírito se submete a vocês, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Não se alegre pelas coisas que Deus faz através de você, não. Deus vai usar vocês para fazer tantas coisas. Deus vai usar vocês para amar, para abençoar, para perdoar. Alguém vai ser salvo por intermédio da sua pregação. Se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eu só mereço o lago de fogo e enxofre.
mas meu nome foi arrolado num livro nos céus. E um dia eu ouvi aquela bendita voz dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Isso tem que me tomar de alegria, é a alegria da salvação. O rei Davi, quando pecou, estava destruído, e ele faz uma oração no Salmo 51, dizendo: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Um salvo é alguém alegre. Isso tem que nos deixar alegre. E aí eu volto para a história de Vó Sara, uma senhorinha que André e Sueli conheceram em Moçambique. E ela vivia muito só, porque todos os parentes dela tinham morrido. Ela vivia tão só que às vezes ela adoecia e não tinha quem desse um copo d'água a ela, ela ficava na cama. Outro dia teve uma cobra no quarto dela, no lugarzinho que ela vivia, e ela nem podia descer da cama, nem tinha ninguém para ajudá-la. Ela ficou ali até aquela cobra ir embora. Uma história de muita solidão, de muita solidão. Com lepra, já não tinha mais os dedos, nem andava mais, se arrastava. Essa parte eu vi, quando a gente foi visitá-la. Ela não tinha pegadas, ela tinha um rastro. Ela só se arrastava. Ela cozinhava numa árvore, a uns 50 metros da casa dela. Debaixo da árvore era a cozinha dela. A casa dela era só um lugar para ela dormir. E os irmãos pregaram o evangelho para ela, batizaram ela. E depois chegou a notícia para nós que um irmão moçambicano que ia lá ajudá-la, que foi quem nos apresentou a ela, chegou lá depois do batismo dela. Como é que está, Vó Sara? Disse: eu estou bem. Desde o dia que vocês me batizaram, eu nunca mais me senti só. Porque tem um homem de branco que ele vem toda noite aqui, ele fica olhando assim para mim, o rosto dele brilha. E eu olho para ele e eu nunca mais me senti só. A alegria da salvação. Vó Sara foi salva. Você foi salvo. Maxson foi salvo. Ei, Max, de onde Deus te tirou? Aí, gente, não dá para a gente comparar a leve e momentânea tribulação que a gente passa nessa terra com a salvação que nos está preparada, com o eterno peso de glória, com a vida abundante que Jesus veio ter para nós. A gente não pode desmaiar, desanimar, se desesperar face às angústias desse tempo, dessa terra. Vivemos dias difíceis. E eu vou lhe dar uma notícia: vai piorar. Mas a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. E Ele virá. Ele virá. Ele virá em breve, trazendo a salvação em suas asas. E nele nós esperamos, e nele nós cremos, e nele nós exultamos. Ainda que por breve tempo soframos, nós nos alegramos. Nós nos alegramos. Uma vez Jesus disse a Tomé: Tomé, você está crendo porque me viu, mas eu te digo, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, gente, existe um milagre na ausência do milagre. É muito bom se alegrar com os sinais visíveis de Deus. Eu já tive numa reunião como essa, e de repente um som como de um vento impetuoso e veemente tomou aquele lugar. Sem ninguém chamar, os músicos chegaram e começou um louvor ali, todo mundo caiu no chão, menos o Beguinha, que ele se ajoelhou assim, disse: ninguém vai me derrubar aqui. Mas foi uma atmosfera ali de um derramar da graça de Deus. Tem gente que já viu milagres impressionantes assim ao vivo, e tem gente que recebe de Deus prosperidades e coisas materiais. E é bom quando Deus mostra seu poder e nos dá presentes. Mas alguns de nós só recebe não. Espere. Agora não. Fala comigo, Senhor. Silêncio. Me cura, Senhor. Piora. Abre a porta, Senhor. Fecha. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Aquele que não viu o milagre e continuou crendo. Aquele que não viu a cura e continuou crendo. Aquele que não viu o sinal, mas continuou crendo. Aquele que não viu prosperidade. Passou por essa terra em pobreza. Jesus está dizendo: bem-aventurado o que chora, porque vai ser consolado. Bem-aventurado o manso, porque vai herdar a terra. Bem-aventurado o humilde de espírito, porque será filho de Deus. Bem-aventurado quando você é perseguido, maltratado, injustiçado, injuriado.
Bem-aventurado, exultai, alegrai-vos, grande é o vosso galardão nos céus. Então tem uma irmã abençoada que diz assim: está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Está difícil? Louve. E o teu louvor invade os céus. E há um cálice nos céus que guarda as lágrimas dos santos, a intercessão dos santos. E um dia o Senhor nos adornará com os adufes, com os louvores, aqueles em meio às lágrimas que a gente produz. Um irmão teve uma visão do céu, e nessa visão que ele teve, houve um silêncio no céu, e o Pai se levantou do trono. E o anjo que estava fazendo aquele Heaven Tour com ele lá pelo céu, aquele anjo chegou para ele e disse: o Pai achou verdadeiros adoradores. E aqui tudo para quando o Pai encontra verdadeiros adoradores. E o irmão perguntou assim: e onde é? Eu vou levar lá. E ele disse: rapaz, se no céu não tinha os verdadeiros adoradores, Deus parou, de onde será que vem? De que lugar vem esse? E Deus traz esse homem aqui para a terra. Tinha uma congregaçãozinha, cheia de teia de aranha, só tinha 4 senhorinhas ali, juntando os dentes de tudo e não davam uma dúzia. E aquelas velhinhas cantando uma música desafinada. E aí ele perguntou assim para o anjo: é essa a adoração? Essas velhinhas estão orando aqui há muitos anos. Muitos anos que elas vêm aqui orar todo dia. Nunca receberam um sim. Nunca desanimaram, nunca desistiram, nunca pararam de adorar. A adoração em espírito e em verdade é aquela que é forjada no meio da tribulação, da dor, da angústia, da ausência de sinais. Ela é pura, ela não é uma barganha, ela não depende de uma negociação. Ela vem de uma convicção: eu só mereço o lago de fogo e enxofre. E Ele me deu um lugar no céu. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Ele me resgatou da minha vã maneira de viver. Ele me chamou para o seu reino e glória. Eu posso encher a boca para dizer: eu sou filho de Deus. Não importa o que eu sofro, não importa o que eu passo, não importa o que alguém diz, não importa. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. É isso que Deus quer de nós. Uma adoração que vem em espírito e em verdade. Porque nós fomos salvos para adorá-lo. Fomos salvos para viver para a sua glória. Fomos salvos para sermos achados em Cristo. E em Cristo nossa salvação. Esse é um tema que não dá para esquecer. Jamais seremos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, sem lembrar da salvação. Que nós fomos salvos, estamos sendo salvos, precisamos ser salvos todo dia. E essa salvação há de se completar no dia glorioso do Senhor. Precisamos amar esse dia, o dia que o Senhor virá. E por isso a gente diz Maranata. Maranata é assim: acabou a tentação, acabou o risco, acabou o perigo, acabou a dor, deu jeito, o pecado foi vencido, o último inimigo será vencido, a morte. E alguém vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, e depois de vencer a morte, Ele terá então sujeitado a si todas as coisas, e Ele mesmo se sujeitará ao Pai, dirá: Pai, teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória para sempre. Vamos honrar a Deus e celebrar a Deus. Nós vamos convidar os irmãos para cantar uma canção aqui. Aí os levitas escolhem aí a adoração, mais adoração que tiver aí para a gente louvar. Eu queria pedir a uns amigos para tirar aqui esses objetos daqui da frente.